Em Lisboa, sob o sol intenso de uma tarde de verão, o Dr. Miguel Santos entrou na sala de emergência do Hospital de Santa Maria com o coração acelerado, mas não pelo estresse habitual. O paciente que acabara de chegar era vítima de um infarto agudo, e os paramédicos gritavam detalhes enquanto empurravam a maca. Miguel congelou ao ver o rosto pálido e familiar. Era João, o homem que ele havia abandonado 10 anos atrás, por causa das pressões familiares e do medo da sociedade conservadora portuguesa. A sala de emergência explodiu em atividade. Enfermeiros corriam, monitores apitavam, e Miguel, como cirurgião cardíaco-chefe, foi chamado imediatamente para avaliar. Doutor, ele precisa de uma cirurgia urgente. O bloqueio é grave, disse a residente, Ana, entregando o eletrocardiograma. Miguel sentiu um nó na garganta. João, com quem ele havia vivido um amor intenso e secreto na universidade, agora jazia ali, vulnerável, dependendo dele. Ele havia deixado João para casar com uma mulher, cedendo à insistência dos pais católicos tradicionais, que viam a homossexualidade como um pecado imperdoável. O casamento durou pouco, terminando em divórcio amargo, mas o dano a João foi irreversível. Miguel ordenou os preparativos para a angioplastia, mas sua mente viajava para o passado. Eles se conheceram na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em 2010. João era um estudante brilhante de literatura, com olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava as noites de fado nos bares do Bairro Alto. Miguel, filho de uma família abastada de Coimbra, escondia sua atração por homens atrás de uma fachada de heterossexualidade perfeita. Seu romance começou em segredo, passeios pelo Tejo, beijos roubados em parques escondidos, promessas de um futuro juntos. Mas quando os pais de Miguel descobriram uma carta, o inferno desabou. Você não pode manchar o nome da família, gritou o pai, um juiz respeitado. Miguel, aterrorizado com o escândalo e a perda de herança, escolheu o caminho certo, terminou com João em uma conversa dolorosa no castelo de São Jorge, deixando-o devastado. Agora, enquanto lavava as mãos para a cirurgia, Miguel sentia o peso da culpa. João havia reconstruído sua vida. Ele sabia que João se mudara para o Porto, tornando-se professor de literatura, mas rumores diziam que ele nunca se recuperou totalmente, mergulhando em relacionamentos superficiais para mascarar a dor. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava preconceitos profundos, especialmente em círculos conservadores. Miguel, por sua vez, ascendera na carreira, tornando-se um dos melhores cirurgiões cardíacos do país, mas sua vida pessoal era um vazio. O divórcio de Sofia, sua ex-esposa, veio após anos de mentiras e infelicidade mútua. Você nunca me amou de verdade, ela disse na separação, e ele sabia que era verdade. A cirurgia começou. Miguel incisiou com precisão, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Foco, Miguel, murmurou para si mesmo. João estava sedado, inconsciente, mas sua presença evocava memórias, noites em Sintra, discutindo poesia de Fernando Pessoa, o primeiro beijo sob a chuva. Porque ele havia cedido. O medo de ser deserdado, de perder o respeito profissional, de enfrentar olhares julgadores na igreja ou no clube social. Em Portugal, onde a família é sagrada e a Igreja Católica ainda influencia, admitir ser gay era um ato de rebelião para muitos. Miguel havia escolhido a segurança, mas pagara com uma solidão eterna. Enquanto inseria o stent, um alarme soou, complicações. O coração de João fibrilava. Miguel ordenou desfibrilação, o corpo de João convulsionando. Não morra, por favor, pensou Miguel, suor escorrendo pela testa. Ele estabilizou, mas a operação se estendeu por horas. Ao final, exausto, Miguel saiu da sala, caindo em uma cadeira no corredor. Ana se aproximou. Doutor, você o conhece? Ele negou com a cabeça, mentindo mais uma vez. Mas dentro dele, a ferida reaberta sangrava. Como ele poderia enfrentar João quando ele acordasse? E se João o reconhecesse e o confrontasse? Naquela noite, em seu apartamento no Chiado, Miguel não dormiu. Ele folheou fotos antigas no celular, lágrimas caindo. João havia sido sua única alegria verdadeira. Agora, o destino os reunia em uma ironia cruel. Miguel decidiu visitar João no dia seguinte, mas o medo retornava, e se sua família soubesse? Seus pais, ainda vivos em Coimbra, o visitavam regularmente, orgulhosos do filho bem-sucedido.
Revelar a verdade agora destruiria tudo. Mas ignorar João seria outra traição. No hospital, João acordou grogue. Seus olhos se fixaram em Miguel, que entrava no quarto. Miguel. É você, sussurrou João, voz fraca. Miguel assentiu, o ar pesado com a emoção não dita. Eu salvei sua vida, disse Miguel, mas as palavras soavam vazias. João sorriu amargamente, você já me matou uma vez. A conversa começou tensa, João relembrando o abandono. Você escolheu eles em vez de nós. Por quê? Miguel explicou as pressões, mas João interrompeu, medo não é desculpa. Eu lutei sozinho contra o mundo. A discussão escalou. Miguel admitiu o arrependimento, mas João, ferido, questionou, e agora? Você ainda se esconde. Miguel hesitou, pensando na carreira, na família. A visita terminou com João virando o rosto, deixando Miguel devastado. Ele saiu do hospital, o sol de Lisboa agora opressivo. Em casa, recebeu uma ligação da mãe, filho, estamos vindo para Lisboa. Queremos ver você. O pânico cresceu. Como esconder isso? Os dias seguintes foram um turbilhão para Miguel. No hospital, ele evitava o quarto de João, delegando visitas a residentes. Mas sua mente não parava, flashbacks do passado misturavam-se com o presente. Em 2015, após o divórcio, Miguel tentara reconectar-se com João via redes sociais, mas João o bloqueara. Agora, o reencontro forçado abria velhas feridas. João, recuperando-se lentamente, passava horas refletindo. Ele havia construído uma vida no Porto, lecionando em uma escola secundária, envolvido em ativismo LGBT discreto. Mas o abandono de Miguel o marcara, tornando-o cínico sobre o amor. Porque ele, pensou João, olhando pela janela para o rio Tejo. Uma tarde, Miguel não resistiu e visitou novamente. Precisamos conversar, disse ele, sentando-se ao lado da cama. João, mais forte, confrontou-o, você sabe o que aconteceu depois que você me deixou? Eu caí em depressão, perdi bolsas de estudo. Minha família, menos conservadora que a sua, me apoiou, mas o estigma social em Portugal me isolou. Miguel ouviu, culpado. Ele confessou, eu me casei para agradar meus pais. Foi um erro. Sofia e eu éramos infelizes. João riu sarcasticamente, e você acha que isso me consola? Você escolheu a fachada sobre a autenticidade. A conversa mergulhou em profundezas emocionais. Miguel revelou as pressões, o pai ameaçando deserdá-lo, a mãe chorando sobre o que os vizinhos diriam. Em uma sociedade onde o catolicismo tradicional ainda dita normas, ser gay em famílias de elite era um tabu. Eu não era forte como você, admitiu Miguel. João suavizou ligeiramente, eu também tive medo, mas lutei. Participei de marchas em Lisboa, defendi direitos. Mas a mágoa persistia. Você me traiu, Miguel. Como confiar agora? Enquanto isso, a família de Miguel chegava. Seus pais, António e Maria, instalados em um hotel no centro, insistiram em jantar. No restaurante típico de bacalhau, eles tagarelavam sobre netos que nunca viriam. Quando você vai encontrar alguém de novo? Perguntou a mãe. Miguel engoliu seco, pensando em João. Ele mentiu, estou focado no trabalho. Mas o pai, astuto, notou algo, você parece perturbado, filho. Miguel desviou, mas o conflito interno crescia. Revelar sua orientação agora, aos 40 anos, destruiria a imagem perfeita que construíra. João, no hospital, recebeu visita de um amigo, Pedro, também gay e ativista. Quem é esse cirurgião que te salvou? Perguntou Pedro. João contou a história, lágrimas nos olhos. Ele me abandonou por covardia. Agora, ele age como se quisesse redenção. Pedro aconselhou, confronto, faça-o escolher. Inspirado, João pediu para ver Miguel novamente. Na reunião, João exigiu, se você se arrepende, prove. Diga à sua família sobre nós. Miguel empalideceu, é complicado. Eles são idosos, conservadores. João insistiu, complicado é viver uma mentira. A tensão aumentou quando uma enfermeira, fofocando, espalhou rumores sobre a conexão entre médico e paciente.
Colegas de Miguel começaram a questionar, e o diretor do hospital o chamou para uma conversa. Há algo pessoal aqui, Dr. Santos. Miguel negou, mas o stress o consumia. Em casa, ele bebeu vinho sozinho, debatendo internamente. O amor por João renascia, mas o preço era alto: perda de status, rejeição familiar, possivelmente carreira afetada em um país onde preconceitos persistem apesar das leis progressistas. João, liberado do hospital, voltou ao Porto, mas não sem uma última mensagem a Miguel: pense no que você quer de verdade. Miguel, atormentado, dirigiu até Coimbra para confrontar os pais. No jantar familiar, ele quase revelou, mas recuou ao ver a fragilidade da mãe. Não posso machucá-los, pensou. Em vez disso, ele voltou a Lisboa, isolado. Mas uma ligação de João mudou tudo: estou vindo para Lisboa. Precisamos resolver isso. O reencontro ocorreu em um café no Alfama. Sob o som de fado, eles discutiram horas. Miguel admitiu: eu ainda te amo. João, hesitante: eu também, mas não posso ser seu segredo. A noite terminou com um beijo impulsivo, mas João partiu, deixando Miguel em agonia. No dia seguinte, Miguel recebeu más notícias: seu pai sofrera um derrame. Correndo para Coimbra, ele encontrou a família em crise. Você é nosso orgulho, disse a mãe, chorando. O peso da expectativa o esmagava. Com o pai hospitalizado em Coimbra, Miguel dividia tempo entre Lisboa e a cidade natal. O derrame de António era leve, mas servia como lembrete da fragilidade familiar. Maria, a mãe, dependia dele emocionalmente, repetindo: você é o único que nos mantém unidos. Miguel sentia a armadilha: revelar sua verdade agora seria cruel. Mas João, de volta ao Porto, enviava mensagens diárias, pressionando por honestidade. Não posso esperar para sempre, escreveu João. Em uma visita ao pai, Miguel ouviu conselhos velados: a família é tudo, filho. Não cometa erros que nos envergonhem. As palavras ecoavam o passado, reforçando o medo. Portugal, com sua herança católica, ainda via a homossexualidade como conflito moral para muitos. Miguel pesquisou grupos de apoio LGBT em Lisboa, mas hesitava em participar. Sua carreira brilhante, palestras em congressos, prémios, dependia de uma imagem impecável. João, por sua vez, enfrentava seus demónios. No Porto, ele confidenciou a uma amiga, Rita, sobre o reencontro. Ele me salvou fisicamente, mas emocionalmente, ele me destrói de novo. Rita, psicóloga, aconselhou: exija compromisso ou siga em frente. João decidiu viajar a Lisboa para um confronto final. Chegando, ele encontrou Miguel no hospital, exausto. Seu pai? Perguntou João. Miguel assentiu, convidando-o para um passeio pelo Parque Eduardo VII. Lá, sob o sol poente, Miguel abriu o coração: eu quero tentar, mas devagar. João recusou: devagar significa esconder. Eu mereço mais. A discussão virou briga. Miguel defendeu: minha família me pressionou a vida toda. Você não entende. João rebateu: entendo sim. Eu enfrentei rejeição na escola, olhares na rua. Mas escolhi viver autenticamente. O impasse os separou novamente. Miguel voltou para Coimbra, onde o pai, recuperando-se, insistiu em uma reunião familiar. Irmãos e tios vieram, celebrando a união. Miguel sentiu-se sufocado, pensando em João. Uma traição inesperada veio quando Pedro, o amigo de João, postou nas redes sociais sobre o cirurgião covarde. Embora sem nomes, Miguel reconheceu e confrontou João por telefone. Você contou a ele. João admitiu: precisei desabafar. Miguel sentiu-se traído: isso pode arruinar minha vida. João respondeu: sua vida já é uma ruína de mentiras. A chamada terminou em raiva, aprofundando o abismo. Miguel, em crise, consultou um terapeuta em Lisboa, revelando tudo pela primeira vez. Eu amo João, mas temo as consequências. O terapeuta questionou: qual o preço da inautenticidade? Inspirado, Miguel planejou contar aos pais. Mas antes, uma emergência no hospital: um paciente similar a João, que morreu por negligência emocional, família rejeitara-o por ser gay. Isso abalou Miguel, vendo paralelos.
João, no Porto, debateu consigo mesmo. Ele ainda amava Miguel, mas a espera doía. Uma oferta de emprego em Madrid surgiu, uma chance de recomeço. Aceito ou luto por ele, pensou. Ele ligou para Miguel: estou indo embora se você não escolher. Miguel, em pânico, prometeu: venha para Lisboa. Eu contarei. O encontro ocorreu em um hotel discreto. Eles passaram a noite conversando, sem intimidade física, mas emocional. Miguel chorou: eu te abandonei por fraqueza. Perdoe-me. João, tocado: perdão exige ação. No dia seguinte, com João ao lado, Miguel dirigiu para Coimbra. Mas no caminho, duvidou e parou o carro. Não consigo. João, furioso, saiu: então é o fim. Miguel ficou sozinho, o coração partido mais uma vez. Semanas passaram em um limbo para Miguel. Ele mergulhou no trabalho, operando corações enquanto o seu sangrava. João aceitara o emprego em Madrid, partindo sem adeus. Miguel bloqueou as emoções, focando na família. Seu pai se recuperava, e a mãe planejava uma festa de aniversário. Você precisa de uma companheira, insistia ela. Miguel sorria falsamente, mas internamente, o vazio crescia. Um evento social em Lisboa trouxe confronto. Em uma conferência médica, Miguel encontrou um colega gay assumido, Dr. Luís, casado e feliz. Como você lidou com a família? Perguntou Miguel. Luís respondeu: com verdade. Perdi alguns, ganhei liberdade. As palavras ressoaram. Naquela noite, Miguel sonhou com João, acordando em lágrimas. Ele decidiu agir, ligou para João em Madrid. Eu errei de novo. Volte. João, frio: porquê? Para mais promessas vazias. João, em Madrid, adaptava-se à nova vida, mas sentia falta de Portugal e de Miguel. Ele participava de comunidades LGBT mais abertas na Espanha, mas ao passado o assombrava. Uma carta de Miguel chegou: eu contarei aos meus pais. Venha testemunhar. João hesitou, mas curiosidade venceu. Ele voltou a Lisboa, encontrando Miguel no aeroporto. Prove, disse João. Eles foram a Coimbra juntos. Na casa familiar, com os pais presentes, Miguel reuniu coragem. Mãe, pai, eu sou gay. E amo João, o homem que salvei recentemente. O silêncio foi ensurdecedor. O pai explodiu: isso é uma vergonha. Saia daqui. A mãe chorou: como você pode fazer isso conosco? Miguel defendeu: é quem eu sou. Eu vivi uma mentira por vocês. João apoiou: ele sofreu por causa disso. A família se dividiu. O pai deserdou Miguel verbalmente, a mãe suplicou reconsideração. Miguel e João saíram, o ar pesado com perda. Em Lisboa, Miguel enfrentou repercussões profissionais, rumores circularam, alguns colegas o evitaram. Mas outros apoiaram, revelando solidariedade. Portugal está mudando, disse Ana, a residente. João, agora ao lado de Miguel, questionava: valeu a pena? Miguel respondeu: sim, pela liberdade. Mas a dor persistia. A família cortou contato, e Miguel lidava com depressão. João o ajudava, mas tensões surgiam: você me culpou indiretamente, acusou Miguel. João rebateu: eu te empurrei para a verdade. Uma reviravolta veio quando a mãe ligou: seu pai está pior. Venha. Miguel foi, sozinho. No hospital, o pai, fraco, admitiu: eu tive medo pela família. Mas veja o que fizemos. Uma reconciliação tentativa começou. A mãe pediu perdão: aceito você. Mas o pai resistia. Miguel retornou a Lisboa, esperançoso mas cauteloso. João e Miguel construíam uma relação, mas desafios sociais persistiam: olhares em público, comentários online. Em uma marcha LGBT em Lisboa, eles andaram de mãos dadas, um ato de coragem. Mas uma traição de Pedro, postando fotos sem permissão, expôs tudo. Miguel enfrentou escrutínio no trabalho. Com a exposição pública, Miguel perdeu um cargo de liderança no hospital. Conflito de interesses, alegaram, mas era preconceito velado.
Ele debateu processar, mas optou por lutar internamente. João apoiava: somos mais fortes juntos. Eles moravam juntos agora, em um apartamento no Bairro Alto, reconstruindo. Mas discussões sobre o passado surgiam. Você me abandonou 2 vezes, dizia João. Miguel respondia: e paguei por isso. A família de Miguel se reconectava lentamente. A mãe visitava secretamente, trazendo comida caseira. Eu rezo por vocês, dizia ela, misturando aceitação e conflito religioso. O pai, teimoso, enviava mensagens curtas. Miguel viajava a Coimbra regularmente, buscando ponte. Em uma visita, o pai confessou: eu vi homossexuais na juventude, mas ignorei. Desculpe. Era um passo. João enfrentava suas inseguranças, medo de outro abandono. Em terapia conjunta, eles exploravam traumas. A sociedade nos moldou assim, disse o terapeuta. Em Portugal, apesar de leis progressistas, o estigma rural e religioso persistia. Eles participavam de grupos de apoio, inspirando outros. Uma crise surgiu quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Berlim, melhor paga e em ambiente mais inclusivo. Vamos? Perguntou a João. João hesitou: deixar Portugal. Minha carreira aqui. O debate escalou. Miguel via escape, João via fuga. Você está correndo de novo, acusou João. Miguel negou: é por nós. Eles decidiram ficar, mas a tensão permaneceu. Em um jantar com amigos, Pedro reapareceu, pedindo perdão pela traição online. João perdoou, mas Miguel resistiu: você nos expôs. Pedro explicou: queria forçar mudança. A noite terminou em reconciliação relutante. Miguel, refletindo, escreveu um artigo sobre saúde mental LGBT para uma revista médica, expondo sua história anonimamente. Recebeu elogios, fortalecendo-o. João publicou um ensaio literário sobre amor e abandono, inspirado neles. Suas carreiras floresciam apesar dos obstáculos. Mas uma última provação: o pai de Miguel sofreu outro derrame, fatal. No funeral, a família se reuniu. Miguel, com João ao lado, enfrentou parentes conservadores. Ele não aprovaria isso, sussurraram. Miguel discursou: meu pai aprendeu a aceitar no final. A mãe apoiou: deixem meu filho em paz. Era uma vitória amarga. Com a perda, Miguel questionava escolhas: e se eu tivesse ficado calado? João consolava: você seria infeliz. Eles viajaram para o Algarve, buscando paz. Lá, sob o mar calmo, renovaram votos de compromisso. De volta a Lisboa, Miguel e João navegavam a nova realidade. Miguel reconquistou respeito profissional, tornando-se defensor de direitos LGBT na medicina. Ele palestrava sobre preconceito e saúde, usando sua história. João, promovido na universidade, escrevia um livro sobre amores proibidos na literatura portuguesa, dedicando a Miguel. A sociedade os testava: um ataque homofóbico em uma rua noturna os deixou abalados. Porque ainda acontece? Questionou João na polícia. Miguel respondeu: mudança leva tempo. Eles se envolveram mais no ativismo, marchando em Perito Parados, inspirando jovens. A mãe de Miguel se mudou para Lisboa, aceitando o casal. Vocês me ensinaram amor verdadeiro, disse ela. Jantares familiares viraram rotina, curando feridas. Mas memórias do pai assombravam Miguel: ele morreu sem me perdoar totalmente. João assegurava: ele te amava. Em um aniversário de João, Miguel surpreendeu com uma proposta: case comigo. João aceitou, lágrimas nos olhos. O casamento, discreto em uma capela progressista, simbolizava vitória. Amigos e a mãe compareceram, ausências familiares doíam, mas fortaleciam. Anos depois, eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia e julgamentos. Somos uma família, declaravam. Miguel, operando corações, via metáforas em sua vida: curar o físico, mas o emocional exigia coragem. A jornada os transformou, de abandono à redenção, pagando preços altos, perda familiar, carreira abalada, danos emocionais. Mas ganharam autenticidade. Em uma noite estrelada no mirador da Senhora do Monte, Miguel perguntou a João: valeu cada dor? João sorriu: sim, pelo amor.
E você, leitor, acha que Miguel fez a escolha certa ao priorizar o amor sobre as expectativas sociais, ou ele deveria ter mantido o segredo para evitar tanto sofrimento?